Quando que você percebeu que a nutrição esportiva estava carente, que existia ali uma forma de você passar a sua mensagem? Porque você é mentora, né? Então, você está formando muitos nutricionistas esportivos, principalmente, né? Primeiro, gente, obrigada pelo convite. Assim, um prazer estar aqui, né? Acho que tem um carinho especial por você, Gi, né? Foi a primeira Obrigada. nutricionista realmente focada para o CrossFit, assim, que eu vi fazendo trabalho, né? A gente sempre compartilhou muita coisa desde o começo. Quer dizer, nós estamos há 10 anos no CrossFit, né? Então, assim, não é pouco tempo. Então, a gente tem uma história dentro do CrossFit, né? Ao Gui, obrigada também, né? Você tem um carinho pelo deck, o Rafinha tá aqui, né? Então, assim, tá tudo dentro, Nosso né? Então, pupilo. muito obrigada. Assim, Gi, para te responder isso, acho que eu preciso contar, assim, preciso contar uma historinha, né? Assim, eu sempre fui muito apaixonada por esporte. A minha vida inteira foi voltada para o esporte, porque eu fui atleta de atletismo até os 20 anos de idade. Então, eu comecei com uns 11 anos de idade e fui até os 19. E eu tinha certeza que eu ia ser atleta. Eu só via isso na minha vida. Eu queria ser atleta. E eu tinha certeza que eu ia para a Olimpíada dos anos 2000, né? Então, eu tinha muita dedicação para o esporte. Mas o atletismo no Brasil é uma modalidade esportiva muito marginalizada. Não se tem apoio, né? Nem financeiro, não se tem apoio de empresa. Hoje mudou um pouco, né? Com a história dos militares, né? Então hoje o Exército, a Marinha, a Aeronáutica apoiam os atletas, mas na minha época era uma coisa muito marginalizada. Sim. Imagina, a gente não tinha nem suporte de nutrição, nada, a gente ganhava uma ajuda de custo ali, né? Então, eu não era uma atleta que o máximo que eu consegui chegar foi para um sul-americano na idade adulta. Eu não conseguia ultrapassar essa barreira e eu precisava trabalhar. Então eu fiz educação física, porque quando você é atleta, a única coisa que você vai fazer na vida é educação física ou fisioterapia, né? Eu fiz educação física, mas eu precisava trabalhar. Eu não tinha mais como viver da ajuda de custo que a minha equipe me dava. Então, aos 21, quando eu me formei na educação física, eu conheci a Valéria, que é nutricionista, né? E na faculdade de educação física eu já tinha feito um estudo sobre nutrição esportiva para corredores de 100 metros rasos. Então eu tinha o esporte, que eu tinha muita facilidade para falar e fazer com as pessoas, conversar com as pessoas. E o meu TCC da conclusão de curso de Educação Física foi aceito no Colégio Americano de Admissão do Esporte. Então, eu apresentei o meu TCC da Educação Física lá, sob a orientação da Valéria. Não sei se você sabe dessa história. Não. Não? Sob a orientação da Valéria. Eu já falei em alguns lugares, mas a Valéria foi minha orientadora da Faculdade de Educação Física, porque eu queria fazer alguma coisa voltada em nutrição para corredores de 100 metros rasos. E ela mandou meu trabalho para American College e foi aceito. Quando ela mandou meu trabalho para lá, eu falei, nossa, que demais. E ela ficou encantada, porque eu fiz um trabalho legal e tal. Quando eu voltei o Congresso do American College foi em 98, foi em Orlando. E eu tive um pique procó, tive visto negado não sei quantas vezes. Imagina, 21 anos, quem vai dar visto pra uma menina de 21 anos que eu tinha vínculo no Brasil, né? Quando eu voltei, ela falou assim, você não quer trabalhar comigo? Aí eu falei, poxa, tô me formando, né? Você quer que eu faça? Vem fazer meus slides, vem me ajudar a fazer aula e tal. Então, eu saí da educação física, eu falei, olha, eu não tinha com que trabalhar, eu não queria trabalhar em academia, porque eu fiz educação física porque eu era atleta, né? E trabalhava com avaliação física só. Falei, vou aceitar que essa louca tá me falando aí. E foi muito a vida, assim, me levando, sabe, Gi? Porque aí com a Valéria, a gente montou a VP, a gente foi montando os cursos, e a vida foi levando a gente, e a vida foi me levando pro lado administrativo, porque eu cuidava da VP da parte administrativa, né? Então, eu ajudava ela a fazer as aulas, fazer os cursos, e foi indo, engravidei da Luísa. Com 32 anos, eu descobri o CrossFit. Com 34, eu descobri o CrossFit, porque com 32 eu tive Felipe, com 34 eu descobri o CrossFit. Quando eu descobri o CrossFit, eu falei, meu Deus, eu acho que é a oportunidade, porque imagina que eu fiquei dos 21, quando eu saí do atletismo, até os 32, sem fazer nada. Nada de esporte, nada. Eu passei a vida inteira fazendo esporte e depois não fazia nada. O máximo que eu fiz foi hidroginástica, na gravidez dos meus filhos. Com 34, eu conheci o CrossFit. Eu falei, meu Deus, eu acho que isso é a chance de eu voltar a fazer uma coisa diferente, porque eu odiava academia. Quando eu conheci o CrossFit, eu falei, cara, é disso que eu quero viver. E eu lembro que eu fiz o primeiro Open, eu fiz com 7 minutos de burpee. E, cara, morri. 7 minutos de burpee, né? Morri fazendo aquilo. Eu lembro até hoje, eu fiz 70 burpees. Eu fiz 70 burpees, lembro até hoje. Falei, eu quero viver disso. E aí, quando eu descobri no CrossFit que a base era a nutrição, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o que eu faço. Nessa época, a VP já tinha um outro patamar. A VP já não é mais a VPzinha que a gente cuidava só eu e a Valéria. A VP já tinha, era 2012 isso, né? A VP já tinha mais de 10 anos não, a VP é de 2009, então 9, 10, 11, 12, já tinha 4 anos, né? Então a VP já estava num outro patamar, a gente já tinha os cursos de pós-graduação. Mesmo assim, eu trabalhava muito na parte administrativa ainda. E a gente tinha os cursos de nutrição esportiva. Então ali eu já conseguia trazer um pouco do esporte, porque como eu sempre fui muito apaixonada por esporte, o CrossFit só despertou isso mais em mim. Então, após a nutrição esportiva, me ajudava a fomentar esse amor que eu sempre tive pela nutrição e pelo esporte. Quando eu resolvi sair da VP,
que foi a virada da minha vida, assim, né? Que foi, eu fiz 40 anos e eu falei, eu preciso dar uma guinada na minha vida, assim, eu preciso sair dessa parte administrativa. E a VP estava indo para um lugar que eu não queria mais. Não queria trabalhar só com nutrição, eu queria viver de nutrição esportiva. Queria realmente poder viver de nutrição esportiva, que era o meu sonho a vida inteira, pois eu já tinha esperado 20 anos para isso acontecer, desde que eu saí do atletismo, né? Mais, né? Porque eu queria ser atleta. Então eu falei assim, agora eu preciso dar uma virada. Fui, viajei, fiquei um mês sozinha, fiz um mês sabático sozinha, sem meu marido, sem meus filhos, sem nada. Fiquei um mês fora, fui pra Havaí. Fiquei um mês sozinha na Havaí, um mês. E falei, cara, é aqui que eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida. Porque era muito difícil me desvincular da Valéria, são 20 anos de sociedade. Então eu falei, e era muito difícil saber o que eu ia fazer. O que eu ia fazer? Tudo a minha história era na VP, né? O que eu ia fazer da vida? Só que eu falo que Deus fecha uma porta e abre uma porteira pra gente, assim, né? Quando eu virei a ficha, que eu saí de lá, foi quando eu chamei você e todos os nutricionistas para montar a Liga de Nutrição Esportiva. Foi. Que eu falei, bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é me fortalecer o CrossFit, né? Vamos fortalecer a nutrição em CrossFit. Aí nós montamos a Liga de Nutricionistas do CrossFit e fizemos aquele evento no final do ano. Foi. Falei, puxa vida, eu sei fazer evento, né? Sei fazer as coisas, vamos então fortalecer a nutrição no CrossFit. Só que aí veio a pandemia. E nesse meio termo, tinha a Liga e tinha a minha... Eu já tinha feito a primeira turma de mentoria, né? Não, tinha feito 4 turmas de mentoria já, 2019. Aí veio a pandemia, aí eu falei, caraca, e agora? Ferrou, né? Vamos fazer o que da vida? E aí eu fui construindo dentro desse processo, junto com a pandemia, as mentorias me ajudaram, porque quer queira, quer não, o histórico que eu tinha com a VP já me ajudava muito com as mentorias, claro. Já tinha um nome lá também, né? Então a VP me projetou para o mercado. Então eu já tinha um nome, quando eu montei as mentorias, as pessoas aceitaram, porque me viram só com a nutrição esportiva, né? E aí veio a mentoria online, veio o convite do Bruno pro Cine, aí as coisas foram acontecendo, e eu tô aí hoje com um congresso, em junho. É, o que a gente até falar da mentoria, né? Não, foi, todo, você vê que é todo, a vida vai te preparando, né, para as coisas. Desde quando você começou com a Valéria, para hoje. Porque eu acho que, assim, você só a mentoria, ela exige tempo. Muito. Ninguém consegue, com 1 ano de nutrição, já abrir uma... Às vezes eu vejo isso, eu falo, como assim? A pessoa tem 2 anos de formada e abrir uma mentoria? Pois é. Porque a mentoria, ela exige muita experiência. Prática, inclusive. E prática, né? Principalmente. Então, assim, você tem o que falar ali, o que fazer ali. Por isso que é tanto sucesso, por isso que as pessoas querem fazer e te seguem, né? Os nutricionistas têm essa paixão toda. E aí, como o CrossFit, ele te trouxe esse lado de viver da nutrição esportiva e ser atleta também, né? E ter essa vivência de atleta que você já foi um dia e teve a oportunidade de viver isso de novo, o que ajuda muito na sua prática de consultório, o que te traz muito mais autoridade, né? É assim, eu sempre quis ser atleta. Eu nunca quis ser nutricionista, Gi. De verdade. Foi um acaso da minha vida ser nutricionista. A vida que sabe foi quando você é criança, você fala assim, ser nutricionista? Nunca, jamais, né? nunca. Nunca tive isso na vida. Eu queria ser atleta. E quando você conheceu o CrossFit de novo, acho que reacendeu esse sonho, né? Opa, eu vou voltar a ser atleta. É a minha oportunidade agora de ser atleta. É que como eu já tinha a profissão, né, assim, o CrossFit veio e reacendeu a vontade de ser atleta de novo. E eu falo até hoje, cara, eu vou ser atleta até velhinha, 70 anos. Se meu corpo permitir, eu vou estar competindo e treinando até o fim, né? Porque eu sempre quis ser atleta, assim. Eu até me emociono porque eu falo, cara, é uma coisa muito mais forte do que eu, assim, sabe? De ter... E não é pela competição. É claro que a gente gosta de competir, mas é pelo estilo de vida que isso me dá, pela energia que isso me traz, pela possibilidade de coisas que isso permite na minha vida, assim, sabe? Então, quando eu conheci o CrossFit, reacendeu a paixão pelo esporte, reacendeu o ser atleta. E como eu já tinha a profissão, eu falei, cara, vamos juntar o útil ao agradável, né? Vamos colocar a nutrição aqui no meio, já que a base da pirâmide do CrossFit era a nutrição, né? Então, eu também vi a oportunidade, né? Então, claro que eu tenho um lado muito, assim, empreendedor, né? De ver a possibilidade nas coisas. Então, quando eu vi a pirâmide, eu falei, poxa vida, eu tenho uma oportunidade aqui de negócio, porque eu tenho a minha vontade de ser atleta com a minha expertise em nutrição, que pode juntar as duas coisas aqui e pode dar bom para alguma coisa. Sim. Só que aí você falou, né? Acabou que o CrossFit foi me projetando, e eu não queria ficar só dentro do CrossFit também, porque eu precisava sair da bolha do CrossFit, assim, sabe? Eu precisava mostrar para as pessoas que nutrição esportiva não é só uma modalidade esportiva. A nutrição esportiva é um mundo de coisas que a gente, você sabe disso, que a gente vai atender. É um corredor, é um maratonista, é um triatleta. É o cara que vem aqui para fazer musculação e quer ficar trincado, né? É o cara que quer saúde, quer qualidade de vida. Isso é nutrição esportiva para mim, sabe? É ter o exercício como base da vida e a nutrição para lapidar tudo isso, assim. Então, o CrossFit foi, com certeza, a mola propulsora para que tudo isso acontecesse. Fazer o tratado de nutrição esportiva, por exemplo, né? Organizar as mentorias. As mentorias, na verdade, como você falou, precisa ter know-how para você ser um mentor, né? Eu sei até o nome mentoria, né?
ficou meio banalizado hoje em dia, porque tem uma coisa de hierarquia. E eu não acredito na hierarquia. Eu acredito que as pessoas fazem as coisas em conjunto. Porque na VP eu aprendi isso com meus professores, com meus alunos, e na verdade com meus amigos, né, professores. A gente era muito parceiro, a gente trocava, né? A mentoria veio da ideia, você fez a clínica, era a clínica. A mentoria nada mais é do que a clínica da pós, né? Todo mundo ali junto, de mãos dadas, ensinando e ajudando, não é ensinando, mas ajudando as pessoas a atender melhor. Então a mentoria veio disso. Eu consegui trazer para as pessoas como a nutrição esportiva é muito maior do que dar whey, creatina, né? Do que pré-treino, né? Do que ter uma dieta específica para uma... Não é isso, é muito maior. Então a mentoria vem muito disso, de eu conseguir ajudar as pessoas. E tem uma coisa, né, Gi? Não tem como trabalhar com nutrição esportiva se você não vive de algum esporte. Você precisa fazer alguma coisa de esporte, nem que seja bolinha de gude, sei lá, peteca. Você acha isso importante, né? Você concorda com isso? Muito. Da prática, né? Você não precisa ser um atleta, mas você precisa estar vivendo isso. É o skin the game, que a gente sempre fala, não adianta nada ser... Nossa, adorei isso, skin the game. A pele em risco, né? Você quer falar de um negócio que você não vive, você não tem autoridade pra isso, né? Pra falar. E ainda você não comentou ainda da André, escritora, né? Tem alguns livros nessa história aí também. A VP sempre foi, né? Uma empresa que trazia os livros. Todo ano a gente lançava um livro num congresso, né? Na verdade, em 2012, por exemplo, foi a primeira vez que eu fiz uma palestra de CrossFit. Foi dentro do congresso da VP, né? Explicando o que era estar dentro do CrossFit. Eu vejo a palestra hoje em dia e falo, meu Deus, que coisa mais... Tem muita coisa muito melhor hoje em dia, né? Mas foi a primeira vez que a gente fez, foi num congresso. E a gente lançava os livros lá. Todo congresso tinha um livro. Então eu tenho livro escrito de obesidade, câncer e tudo, porque era eu que escrevi os livros para a VP. E aí, nesse meio tempo todo, quando eu resolvi cuidar da pós-nutrição esportiva e tal, a gente lançou um tratado de nutrição esportiva, que acabou virando referência dentro da nutrição esportiva. Tem o meu é cheio de post-it, não é? Cheio de... Então, tem muita gente boa. Tá com ele na mão. Sempre. Tem muita gente boa. E eu, assim, eu sempre tive muita sorte na vida, assim, eu sempre fui muito rodeada por pessoas muito boas, assim, sabe? Tem umas que não, né, que passam também na vida da gente, tá tudo certo, sim, né? Mas as pessoas que estão ali naquele livro são pessoas que realmente compraram, sabe, a ideia da nutrição esportiva, abraçaram. Eu tive muita sorte, todas as pessoas que eu fui tendo, que esbarraram pelo meu caminho e que foram me ajudando a construir isso também. Ninguém faz nada sozinho, né? As pessoas foram me ajudando a construir isso pro mercado. Então, se hoje a gente tem um posicionamento de mercado, é porque tem muita gente junto, tem muita gente boa junto fazendo isso, né? Cada um do seu jeito. Tem um livro que eu gosto muito que chama A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, do Clóvis de Barros Filho, que fala uma coisa muito importante. Cada um tem o seu lugar no mundo. Cada um tem o seu lugar no mundo. Ninguém nunca vai ser igual ao outro. Você vai ocupar o lugar do outro. Você pode até fazer a mesma coisa que o outro faz, mas você nunca vai fazer o que ele faz. Nunca. Então, assim, eu sempre tive isso muito comigo, assim, sabe? Que cada um tem o seu lugar, a sua história, o seu jeito, o seu merecimento. Ponto. Tá tudo certo, né? É isso mesmo. Nessa vida. E é o que você falou mesmo, que as pessoas façam as mesmas coisas. Nunca não é a mesma coisa. Né? Individualidade, né? Não vai ser a mesma coisa. Tem 6 milhões de pessoas no mundo aí. Você sabe que isso vinha? Porque na VP, as pessoas falavam, tinha professor que falava assim, a gente não vai dar meus slides pros alunos, não vou copiar meus slides. Eu e a Valéria sempre teve a postura, pode ficar com os meus slides pra você estudar. Você nunca vai dar uma aula igual eu dou. Não vai. E não é porque eu sou melhor, é porque eu sou pior do que você. Porque as minhas palavras, o meu jeito, a minha experiência, o meu repertório, a minha história, só eu tenho. Então, nunca você vai dar uma aula, você pode dar uma aula melhor do que eu, né? Ou pior. Igual mas não igual não nunca. Vai ser. Exatamente. É então eu sempre dava meus slides, falei, isso, gente, usa tudo, faz o que vocês quiserem. Cansei de ver slide meu por aí, pode usar, tá tudo certo. Mas por quê? Não tem como você copiar as pessoas. Não tem como. Não se copia pessoas, né? Ô, André, com relação à mentoria, quais valores que a mentoria hoje agrega pro nutricionista aí que tá começando? Eu acho que assim, primeiro que na mentoria, a gente conseguiu a chancela da American College junto com o Bruno, né, na parceria com o Cine que a gente tem. A ideia da mentoria não é trazer alunos recém-formados, eu não aceito aluno que acabou de se formar. A ideia da mentoria é aluno que já tenha uma história, que já tenha uma expertise na nutrição esportiva, já tem uma bagagem, que já tem uma pós-graduação, mas que ainda tá perdido, que ainda tem dificuldade, assim, no consultório, sabe? Porque aparecem umas coisas bem malucas no consultório pra gente também. E que queira se elevar o nível trocando experiência. Por exemplo, o Ângelo, né, que é o nosso amigo pessoal. O Ângelo tem muita experiência em nutrição esportiva já. E ele quis fazer para trocar, para entender, para elevar alguma coisa, uma coisa diferente, né? Porque o Marcelo, os mentores sou eu, o Marcelo, o Valdo e o Lázaro. Cada um tem uma experiência. Então é legal essa troca também. Então são 4 dias de imersão que a gente fala da troca, da prática, a gente treina junto, a gente faz exame de sangue junto, a gente faz a dieta junto, eles apresentam os casos pra gente. Então é muito hands-on, assim, sabe? É todo mundo ali fazendo, é como se a gente estivesse atendendo junto com o nutricionista. Então a ideia da mentoria não é fazer overdose de conteúdo, porque pra isso tem um monte de curso por aí, um monte de gente na internet falando, né? A ideia é a gente fazer um hands-on com essa pessoa, ensinando ela, olha, esse exame aqui, vamos ler junto, vamos tirar o exame junto, vamos fazer a calorimetria junto, composição corporal junto, vamos ver onde que você pode melhorar,
onde você tá errando, ou não, tá tudo certo, né? Vamos por esse caminho, continua. Então a ideia é muito isso, Gui, assim, é pegar alguém que já está preparado no mercado e me lapidar. Lapidar aquela aquilo que ele cereja já do faz, bolo, a cereja né? do bolo. Sensacional. É porque, assim, Gui, se eu fosse buscar as pessoas que estão se formando, eu ia entrar numa rota de colisão com pós-graduação. E eu jamais faria isso com aquilo, com aquela empresa que me projetou pro mercado, sabe? Eu não faria isso com a VP. Eu não montaria uma pós-graduação. Eu não pegaria esse aluno que está saindo da nutrição, que precisa de uma pós-graduação. Então, o que eu digo para quem está saindo da nutrição? Vá fazer uma pós-graduação. É isso, tem produto para tudo, né? Para todo mundo, tem para todo mundo. Quando eu saí da VP, algumas empresas queriam que eu fosse coordenar a pós-graduação. Eu falei, eu não vou, porque assim, não posso ser injusta com aquilo, com a minha história. Valores, né? Sabe? Com a minha história, não dava. Por isso que a mentoria, eu sou muito rígida com quem vai fazer. Não pode ter acabado de se formar. Você acabou de se formar? Eu indico a pós. Vai fazer a pós. Se não for da VP, qualquer outra pós tem no Mas vai mercado. fazer a pós. Vai fazer uma pós-graduação, sabe? Porque não tem como você... O aproveitamento não vai ser o mesmo. E sair da faculdade muito cru. Que as pessoas hoje saem da faculdade, assim... Imagina que você tem alunos que fizeram faculdade online. A gente vai viver uma geração daqui pra frente de pessoas que fizeram graduação online. Bem diferente. 4 anos de graduação online, sem absolutamente quase nada de prática. E quem fez presencial muitas vezes fez no bar, né, também, Não, né? tem muita gente está se informando esse ano que vende... esse ano. Porque 2020 começou Exatamente. Né, a força aí da pandemia, online. né? Que onde Daqui isso... pra frente, nós vamos pegar uma leva de profissionais que se formaram online. E isso é muito complicado pro mercado. Não porque ele se formou online, é porque ele não tem preparo dentro da faculdade. Né?